Caso surpreendente. O Nair começa o vídeo dizendo que, para falar a verdade, essa garota faz o tipo dele, mas que nós vamos ver o que ela tem para dizer. O Nair se aproxima e pergunta se está tudo bem, mas ela diz que está ocupada no telefone. Ele pergunta se ela não pode dar uma pausa, mas ela fala que não está interessada. E como ele diz que não entendeu, mais uma vez ela fala que não está interessada. E em seguida ele tenta se apresentar, mas ela diz que não está com tempo para isso agora. Ele fala que ela não parece uma pessoa muito ocupada, mas por final acaba se despedindo dela. Ela pergunta se é dele e ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele fala que ela viu ele abrindo a porta do carro e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta para onde ele vai agora e ele diz que isso não faz diferença para ela e pergunta se não é verdade. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele fala porque ela deixou muito claro que não tem nenhum interesse em conversar com ele. Ela fala que não pôde conversar com ele porque ela estava resolvendo um negócio importante. Ele fala que vai embora e já ela pede desculpas pela forma que ela falou com ele. Ele pergunta desculpa pelo que e fala que ela só disse o que ela quis dizer e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair e pergunta da onde ela é. E como ela fala que é do Texas, ele fala que Texas é um lugar muito legal. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que é de Ohio ou Cincinnati. Ele fala que acabou de se mudar e que estava dando uma volta pelo bairro e tentando conhecer novas pessoas. E depois que ele fala que ele pensou que teria um bom começo conversando com ela, ela fala que ele a abordou de uma forma errada. E ele fala que vai embora porque ele não quer perder o tempo dele. Ela pede pra ele esperar e fala que ela gostaria de mostrar o lugar pra ele e que assim eles podem se conhecer. Ele pergunta por que ela quer conhecê-lo e pergunta o que ela tem em mente. Ela fala que sinceramente se interessou por ele e que eles poderiam sair para almoçar. E depois disso não demora muito e ele a convida para entrar no carro. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele pergunta o que ela espera de um homem num relacionamento. E ela responde dizendo que ela procura um homem provedor e que cuide dela. Então ele pergunta se ela também vai saber cuidar do homem dela. E ela pergunta como assim. O Nair pergunta como ela pretende cuidar dele já que ele vai ser o provedor. Ela diz que vai dar atenção e que vai estar sempre presente. Ele fala que tudo bem e diz que ele precisa fazer uma pergunta. E ele pergunta, vamos supor, se o marido dela de um dia para o outro perca tudo, se ele vai poder contar com ela para ajudá-lo. E como ela diz que não, ele pergunta por que não. Ela diz que não é isso que ela está procurando, que ela está procurando alguém que ajude ela e não alguém que ela vai ter que carregar nas costas. Ele fala que talvez hoje ela possa precisar de ajuda, mas que amanhã possa ser o futuro marido dela. E como mais uma vez ela fala que não é isso que ela está procurando, ele fala que isso é muito louco e pergunta se ela não está disposta a passar por tempos difíceis. Ele fala que sinceramente ele está percebendo que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. E fala que ele sabe que ela só voltou para conversar com ele porque viu o carro dele e que sendo assim vai ser melhor ela sair. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim. Então ela fala que tudo bem e já ele deseja um ótimo dia para ela. O Nair pede com licença e pergunta se ela sabe informar se tem algum restaurante ali perto. Ela diz que não e ele pergunta se é sério e pergunta se ela mora por ali. Ela fala que não, então ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Nova York. Ele pergunta quanto tempo ela mora ali e ela diz que é 1 ano, então ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. E em seguida ele se apresenta, diz que ela é muito bonita e fala que gostou da unha dela. E logo depois pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado, mas o Nate diz que não está vendo ninguém ali agora e pede o número dela. Ela pergunta se pode ser o Instagram, mas ele fala que não tem redes sociais. Ele pergunta se ele não pode ter o número dela, mas ela diz que não. Ele fala que ele sente que seria muito bom ele poder conhecê-la. E como ela diz, quem sabe eles possam se ver por aí, ele pergunta se ela prefere assim, e ela diz que sim. Então ele deseja um ótimo dia para ela.
E quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e ele pergunta se ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta por que ele não disse que o carro era dele e ele fala porque eles acabaram de se conhecer. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que saiu para comprar comida. Ele diz que estava procurando um restaurante e como ela pareceu ser do lugar, ele resolveu perguntar para ela. Ela fala que se ele quiser, ela pode almoçar com ele e pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta entrar para quê? Então ela pergunta se ele já não está mais interessado nela. Ele fala que tentou conhecê-la, mas que ela que não parecia estar interessada. Ela pensa um pouco e diz que agora ela está interessada. E ele pergunta por que assim de repente ela está interessada. Ela fala que não sabe, mas que ele parece legal. Ele pergunta se ela não se interessou por ele logo de começo e se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo. E ela diz que ele faz o tipo dela, mas ele fala que não é o que parecia porque ela não quis dar o número pra ele. E ela diz que não deu o número pra ele porque realmente ela tem namorado. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Então ele a convida para entrar no carro. E nesse momento, dentro do carro, ele começa a questioná-la a forma rude que ela falou com ele e pergunta se ele faz o tipo dela. E ela diz que ele faz o tipo dela, mas ele fala que se ele realmente fizesse o tipo dela, ela teria dado o número pra ele. Mas ela fala que ofereceu o Instagram, mas ele fala que ele disse que não tem redes sociais. Ela fala que é só ele fazer um Instagram, mas ele fala que não gosta de redes sociais. Ele fala que desde o começo ele está sentindo que ela não estava interessada nele, mas ela diz que agora eles estão juntos. Ele fala que eles estão juntos ali agora, mas que ele sabe que isso vai ser temporário porque está condicionado à questão financeira. Ela pergunta onde ele quer chegar. Ele fala que ela tem namorado, mas que só foi ver o carro dele que ela pulou pra dentro do carro. Ela diz que o namorado dela não precisa saber de tudo o que ela faz. Ele pergunta se é assim que ela pensa e ela diz que sim. Ele fala que percebeu que ela é interesseira e ela pergunta se ele acha isso e ele fala que tem certeza. Ela pergunta por que ele acha isso e ele fala porque ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. E diz pra ela que essa é a definição do que é ser interesseira. E depois de dizer que ele não curte interesseiras, ele fala que ele acha que provavelmente ela deveria sair do carro dele. E ela diz que ele que vai sair perdendo. Ele fala que definitivamente ele não vai sair perdendo e que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ela pergunta se ele tem certeza e ele deseja uma ótima caminhada para ela. Onaí aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, e mesmo sem fazer contato visual, ela diz que está tudo bem. Ele pede para ela ir mais devagar, mas ela fala que não está interessada. Ele pergunta como ela sabe que não está interessada, sendo que ela nem olhou para ele, e pergunta se ela tem namorado. Mas ela simplesmente balança a cabeça e diz que está bem, então ele deseja um ótimo dia para ela. Mas agora, quando ela volta batendo no vidro do carro, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta o que e ele diz que ele que quer saber. Ela fala que voltou para saber o que ele ia dizer e ele pergunta por que agora isso importa. Ela diz que se interessou por ele e que ele tem uma ótima aparência. Ele pergunta como ela sabe disso, sendo que ela mal olhou na cara dele. E ela pergunta por que ele está tão bravo. Ele fala que só está repassando para ela um pouco da energia que ela transmitiu para ele no começo. Ela diz para ele não levar tão a sério, mas ele fala que leva as coisas da vida dele muito a sério. Ela pergunta se ele não está querendo conhecê-la, mas ele fala que perdeu o interesse. Ela diz que está ali para conhecê-lo e ele pergunta por que só agora. E ela fala que voltou porque ele é um fofo e ele pergunta se é verdade. E ela diz que só voltou porque ele vale a pena perder o tempo dela. E em seguida ele diz que vai sair do carro. Ele já sai do carro perguntando se agora ele vale a pena. E como ela diz que achou isso desde o começo, ele fala que ela estava fazendo jogo duro. Ela pergunta se é verdade e ele diz que não gosta de jogos. E depois que ele pede para ela não encostar no carro dele, ele pergunta o que ela quer porque ele tem muitas coisas para fazer. Ela diz que não deveria ter falado daquela maneira com ele fala que entendeu e diz que vai nessa. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela e ele diz que ele está falando da mesma maneira que ela falou com ele. Bom, ele ainda fica ali algum tempo se fazendo de difícil, mas em seguida a convida para entrar no carro.
E dentro do carro eles concordam em sair para almoçar para eles poderem se conhecer. Mas ela diz que precisa manter o corpo dela e sugere um restaurante e diz que é mais saudável. Ele pergunta se ela está tentando se manter em forma e ela diz que sim. Ele fala que realmente ela tem um corpo muito bonito. Ele fala que vai ser mais rápido se eles pegarem um lanche no McDonald's e que depois, se ela quiser, eles podem ir para a casa dele ver um filme. E ela pergunta McDonald's e em seguida pergunta se ele acha que ela só vale um lanche no McDonald's. Mas ele diz que só está tentando ser rápido para depois eles poderem fazer alguma coisa. Em seguida, ela sugere 2 restaurantes 5 estrelas, mas ele diz que não e fala que ele quer algo mais rápido. Ela pergunta se ele a convidou para entrar no carro para isso, e já ele diz que ela que quis entrar no carro. Ela fala que não vai lanchar em nenhum McDonald's e que ele está brincando com ela. Ele fala que ninguém a obrigou a entrar no carro e ela fala que vai embora, e ele diz que ela pode ir. Ele fala que para ele tanto faz e diz que ela é interesseira. E ela pergunta o que ele disse e se ele está falando sério. Ele fala que ele disse que para ele tanto faz porque ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele pede para ela ir porque ele não quer desperdiçar mais o tempo dele.